Hoje vamos estudar dois assuntos bastante interessantes. O título que eu daria para essa mensagem hoje seria 2 toques, mas cada toque com uma sentença diferente. Então, vamos abordar dois assuntos. 2 Samuel capítulo 6 e Marcos capítulo 5, do 25 ao 34. Vamos ver primeiro 2 Samuel capítulo 6. Capítulo 6 de 2 Samuel vai dizer mesmo assim. Deixa eu colocar essa Bíblia aqui em pé para facilitar aqui a leitura. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com tamboris, com pandeiros e com símbalos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Bom, essa história, você já conhece essa história, é bastante falada, bastante citada em nosso meio. Uma coisa que eu já quero trazer aqui, já de início aqui, para eu não perder a sequência aqui, é que muitos, eu já vi até ensinadores da palavra de Deus dizer que, de certa forma, Deus estava sendo até um pouco injusto, né, com Uzá, porque ele, num ato, né, de querer proteger a arca, foi fazer um bem, né, como dizem os ensinadores, e Deus castigou uma pessoa que foi fazer o bem, foi segurar aquilo que era mais sagrado, para não deixar cair. A história não é bem essa. Quando você pega esse relato aqui, essa história aqui completa, você vai ver que praticamente esses meninos aqui cresceram vendo a arca de Deus na sala da sua casa. Uzá e Aiô. Essa arca, quando levaram de Israel, quando os filisteus levaram, essa arca ficou na casa de Abinadab. Por 20 anos, essa arca ficou na casa desses meninos. Provavelmente, esses meninos cresceram com a arca dentro da sua casa. E provavelmente esses meninos, eles não tinham um pingo de respeito nem reverência com aquilo que chamamos de sagrado. Então, quando a gente vê algumas pessoas dizer que é como se Deus estivesse sendo injusto por uma pessoa que foi fazer o bem, não é bem assim a história. Quando a gente pega o relato completo, a gente vai ver que a história é totalmente diferente. Outra coisa que a gente precisa analisar, e está no livro lá de Crônicas, se eu não me engano, Primeiras Crônicas. O que Deus disse para Moisés a respeito da arca, o que Deus disse? Que a arca teria que ser carregada sobre os ombros, né? E quando fosse pegar e carregar, teria que ser pelas varas que foram colocadas. Vou colocar a foto aí, pelas varas que foram colocadas, as varas que passavam nas argolas que ficavam na lateral da arca. Porque aí você pode dizer, mas os filisteus andou com a arca para cima e para baixo, pegou, mexeu. Mas até então, eles estavam fazendo da forma que era para ser feita.
Porque o problema não foi o fato de os filisteus ter levado a arca. O problema foi onde Aiô, o problema não foi Aiô estar protegendo a arca, não. E até também a gente vai explicar isso, mas o problema todo foi onde ele tocou. A ordem que Deus deu para Moisés era que não era para ser tocada na arca. A arca teria que ser sido pega pelas varas que ficavam dentro das argolas. A gente vai ver isso em 1 Crônicas, capítulo 15, o verso 14, diz mesmo assim: nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Verso 15. E os levitas carregavam a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Então, foi o que Deus disse para Moisés. As varas eram justamente para isso, para que você não tocasse na arca. Você não poderia tocar na arca. Qualquer movimento que fosse fazer com a arca, você teria que pegar pelas varas. E aqui a gente já entende aqui o que aconteceu aqui. Outra coisa que chama bastante atenção é quando chega aqui no verso... Veja o verso 6 de 2 Samuel, que diz: quando chegaram a Eia de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e o segurou. Aqui foi um perigo. O texto está sendo enfático aqui em dizer, ele não tocou na vara, ele pegou justamente na arca mesmo. E ali foi um choque de primeira que ele levou, vamos trazer para o linguajar de uso. Porque os bois tropeçaram. Ora, outra coisa que a gente tem que ver aqui, se você pegar outras versões, nenhuma delas vai dizer que a arca ia cair de fato. Todas elas vai dizer que os bois apenas tropeçaram, como se os bois tivessem tropeçado e a arca no máximo ali deu uma balançadazinha, e ele, para querer mostrar para o rei que era o protetor da arca, que era aquele que estava ali e foi fazer uma unção. Mas só que uma coisa que a gente precisa, aqui eu tenho que abrir um parênteses para explicar, que a Deus ninguém engana. Deus, ele não se deixa enganar por ninguém, por atitude que até para os olhos do homem possa parecer uma atitude boa. Mas com Deus ninguém brinca nem se engana. Como eu falei de início, esses meninos cresceram com a arca na sua casa, na casa do seu pai Abinadab, e nada ali aconteceu porque eles não tinham um pingo de respeito. Mas na presença do rei, queria mostrar uma reverência, e que Deus sabia que não era aquilo que eles faziam. Eles não tinham um pingo de reverência pelas coisas de Deus. O que aconteceu aqui foi isso. Deus, ele não se deixa enganar. Que Davi foi totalmente equivocado. Primeiro porque a ordem que Deus tinha dado a Moisés e a ordem levítica era que quem deveria carregar a arca eram sacerdotes e levitas. Eram os levitas que tinham essa função. Eles foram consagrados para fazer isso. Quem estava na lateral da arca? Uzá e o seu irmão Aiô. E não era isso. Davi sabia que não podia. Davi sabia que quem teria que carregar a arca era quem era da ordem levítica, que foram separados para essa função. Então, aqui nesse primeiro toque aqui, você sabe que a arca simbolizava a presença de Deus. E na presença, Deus deu, quando a gente pega ali o livro de Êxodo, e a gente vê todo o relato ali do que Deus passou para Moisés, né, todo o rito cerimonial, como deveria ser feito, tudo como deveria ser feito, tanto no tabernáculo como com a arca da aliança, medida, como deveria proceder, como deveria carregar a arca, o comportamento, como deveria se preparar para fazer tudo isso. Tinha todo um processo, tinha um cronograma, tinha leis a ser cumprida para poder fazer o que Deus tinha ordenado. Isso mostra liderança, isso mostra reverência, isso mostra que as coisas de Deus é organizada. Não podemos fazer as coisas de Deus da maneira que nós achamos que deve ser feita. Não. Tem que ser feita como Ele disse, como a palavra ordena.
Então Davi fugiu de todos esses parâmetros, botou pessoas que não era para carregar e o rapaz tocou onde não era para ser tocado. Então esse é o primeiro toque, rápido aqui, essa explanação, só para a gente explicar, e como eu falei, a arca ela representava a presença de Deus. Era o símbolo da presença do Altíssimo. E aí a gente faz essa ponte com o segundo toque. Onde está esse segundo toque? Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34, vai falar uma coisa extraordinária. A mulher do fluxo de sangue. Enquanto o toque de usar lhe trouxe a morte, a perca da vida, com a mulher do fluxo de sangue foi totalmente diferente. O toque nas vestes de Jesus, simbolizando a arca em pessoa, em carne, lhe trouxe a vida. 2 toques e 2 consequências. Uma para a morte e outra que lhe trouxe a vida. A mulher do fluxo de sangue entendeu isso perfeitamente. Ela tocou em Jesus porque ela tocou com sabedoria e tocou com reverência. O toque que lhe trouxe a vida. Interessante que ela, para ter tocado nas vestes de Jesus, ela sabia do escrito de Malaquias, onde Malaquias vai dizer no verso 4, no capítulo 4, verso 2, mas para vós outros descerá o sol da justiça trazendo cura nas suas asas, em algumas versões. Em outras versões vai dizer na aba das suas vestes, ou na orla do seu manto. E aí, quando a gente vê Isaías capítulo 6, fala disso também, que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o manto, a orla das suas vestes, ou dos seus vestidos, preenchia todo o globo terra. Vai trazer essa linguagem. Quando a gente vai para o Salmo 133, veja o que diz o Salmo 133. Deixa eu colocar aqui para... Deixa eu ler aqui. Vou ler o Salmo 133 em 2 versões aqui, para a gente comparar. Salmo 133. Salmo 133 e o verso 2 vai dizer assim. Vamos ler o verso 1 e 2, fica mais fácil. Salmo 133, verso 1 e 2. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A versão, essa aqui é a versão ARC, né? A versão Bíblia, a Mensagem, vai dizer assim: é maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. É como o caríssimo óleo da unção, derramado na cabeça, descendo pela barba de Arão e pela gola, que não fala orla, que fala gola das suas vestes sacerdotais. Agora veja a versão, deixa eu ver que versão é essa aqui, a Biblinha bem antiga aqui, revista e corrigida. A arca é essa aqui, né? Revista e corrigida, vai dizer mesmo assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Veja que interessante. Aqui na versão ARC aqui, diz que é como que desce a orla dos seus vestidos. Ou seja, o óleo era derramado na cabeça e descia sobre a barba, percorria todo o corpo e ia parar na orla, na borda do vestido. E o que é o óleo na palavra? O óleo é unção. Então, quando aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus, ela toca porque ali tinha unção. A profecia de Malaquias diz isso,
e ia trazer cura e salvação nas suas asas. Então veja que dois toques totalmente interessantes. Um toque que lhe causou a morte, que foi o toque de usar, o toque da irreverência, o toque de não saber respeitar os limites sagrados, né? A gente pode até usar esse termo, por não respeitar os limites sagrados. E a mulher do fluxo de sangue, que tocou na própria arca em pessoa, que era a pessoa de Jesus Cristo, mas tocou com sabedoria, trêmula, com medo, mas confiante por causa de uma promessa que foi feita, que Malaquias fez e os profetas anunciaram. Uma promessa que Malaquias fez e os outros profetas anunciaram também. E viria o Salvador trazendo cura e salvação nas suas vestes, na orla do seu vestido, no seu manto. E a mulher tocou e recebeu-lhe a vida, porque há 12 anos ela padecia de uma enfermidade que já estava lhe trazendo já a morte. Por ela passar tanto tempo perdendo sangue, e sangue é vida. Então provavelmente aquela mulher ia padecer de alguns dias mais para frente, provavelmente ela não ia suportar. Mas ela encontrou a arca. Ela encontrou o sagrado. Ela encontrou aquele que era a arca em pessoa. Tocou-lhe e recebeu-lhe a vida. Usar, tocou e perdeu a vida. Dois toques com sentenças diferentes. Um toque lhe causou a morte, outro toque causou a vida. Então, veja que dois textos maravilhosos quando a gente faz a ponte. E a gente, quando começa a estudar as Escrituras, o próprio Espírito Santo vai nos encaminhando os textos. E a pergunta que fica aqui para a nossa conclusão e reflexão é: como nós estamos tocando? Como usar ou como a mulher do fluxo de sangue? E aqui eu já quero trazer uma coisa bem interessante para vocês, que muita gente, eu vejo até falar que hoje a sentença não é mais imediata. Depende. Porque a gente está no período da graça, a sentença não é mais imediata. Depende. Lembra de Safias e Ananira, que veio com a mentira? Estava no período da graça. Mas Deus deu a sentença imediata. E outros, Deus não vai dar a sentença imediata por tocar com irreverência, por não respeitar o que é sagrado, por não respeitar os limites sagrados. Deus vai deixando você se consumindo. E outros vai chegar totalmente abatido, totalmente já quase à beira da morte, sem vida, enfermidade lá em cima, os problemas, dificuldade, mas vai tocar com reverência, vai tocar sabendo no que está tocando, vai entender o processo da fé, o processo da salvação e o que Cristo ele faz de fato. E quando tocar, vai receber a vida. Então cabe a nós escolher como nós vamos tocar. Vamos tocar como usar ou vamos tocar como a mulher que tocou nas vestes de Jesus? Paz e até o próximo momento, mergulhando um pouco mais.